Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Adriana Cabral, do Melhor Componente que é História. Te convido a acompanhar comigo, o objeto de nossa aula. Temos então a aula de número 44 e hoje revisão e avaliação. Então vamos lá fazer a nossa revisão. Vamos então falar sobre a influência da Igreja Cristã num primeiro momento e no segundo momento vamos falar então um pouco sobre as cruzadas. Então vamos à nossa revisão. Olhe conosco, olha só, nós temos aí a influência da religião cristã, segundo então o historiador Hilário Franco Júnior, no século XX, passou-se a tentar ver a Idade Média com os olhos dela própria, não com os daqueles que viveram ou vivem noutro momento. Entende-se que a função do historiador é compreender, não o de julgar o passado. Logo, o único referencial possível para se ver a Idade Média é a própria Idade Média. Por isso que aparece então na telinha de vocês essa imagem aí ligada então aos monges copistas, que foram então aí um ofício muito ligado aí dentro dos monastérios. Então, percebe-se que a gente precisa, então, compreender essa sociedade medieval dentro deste período, então, da Idade Média, e não olhar com um olhar atual. Porque se nós olharmos com um olhar que nós temos hoje, nós vamos, de certa forma, então, julgar aquele passado. E esse não é o objetivo. Nós temos, então, aí que compreender como que aquela sociedade, então, ela se comportava, ok? Então, vamos lá. Como é que nasce, então, a igreja? Nascida, então, nos quadros do Império Romano, a igreja ia aos poucos preenchendo os vazios deixados por ele até em fins do século IV. Identificar-se, então, com o Estado quando o cristianismo foi reconhecido como religião oficial. Então, a igreja passava a ser herdeira natural do Império Romano, mas, para tanto, ela precisava ter sua própria hierarquia, realizando e supervisionando os ofícios religiosos, orientando quanto às questões de dogma, executando obras sociais, combatendo o paganismo. Por isso que na telinha de vocês aparece essa imagem aí também ligada, não é mesmo, às funções, então, dessa igreja católica, tá certo? Então, observa que ela se tornou, então, ao longo da história, o quê? Herdeira natural do Império Romano, tá certo? E, claro, se ela se torna herdeira, então, desse Império Romano, ela precisa, então, agora ter toda uma hierarquia, aonde eles vão, então, fazer o quê? Alguém que comanda, alguém que administra, e, claro, toda ali uma hierarquia, então, de obediência, tá certo? Então, essa igreja medieval, ela vai exatamente fazer, então, não é mesmo? Essa hierarquia que era exatamente, então, para fazer, então, a difusão desta fé católica. Então, vamos ver aí, a igreja e seus sacerdotes. Então, nós temos aí o clero secular. O clero secular, o século, que significa mundo, ele era, então, formado pelos sacerdotes que viviam fora dos mosteiros. Para controlá-lo, foi criada uma hierarquia de cargos e funções que ia do pároco ao papa. Essa hierarquia é basicamente a mesma até os dias atuais. Então, por isso nós temos o pároco, que é, então, aí o padre responsável por uma paróquia. Tá? A paróquia é uma congregação, então, de fiéis que se reuniam no templo religioso. Acima dele estava, então, quem? O bispo. E o bispo, ele era responsável pela diocese, que é, então, aí um agrupamento de várias paróquias. Temos também, então, o arcebispo, responsável pela província eclesiástica, um agrupamento, então, aí de dioceses. E nós temos, aquele que é o administrador, então, que é, então, o Papa, que é o bispo, então, de Roma, sucessor de São Pedro, o apóstolo, considerado, então, aí
o pai da igreja, aquele que fundou, tá certo? Então, essa é a importância, então, né, desse clero secular, porque nós temos, então, um administrador, que é aí o Papa, e toda uma hierarquia. Ela foi feita, então, né, essa hierarquia desde lá, do início da Idade Média, continua, então, até os dias atuais. Vamos agora ver um VTzinho falando, então, sobre a ordem monástica, que é, então, a ordem dos beneditinos. Acompanhem. Vamos falar, então, sobre a ordem dos beneditinos, ordem fundada por Bento de Núrcia. É uma das maiores ordens de monges. Monte Cassino é a casa-mãe dos beneditinos, fundada em 529, no norte de Nápoles, Itália. Foi saqueada pelos lombardos em 589. Destruída pelos sarracenos em 884, arrasada por um terremoto em 1349 e pilhada por tropas francesas em 1779, arrasada pelas bombas da Segunda Guerra Mundial em 1944. Monte Cassino recusou-se a desaparecer, pois de cada uma dessas vezes, seus monges tornaram a reconstruí-lo. Essa mesma ordem, no começo do século XIV, já proporcionava à Igreja 24 papas, 200 cardeais, 7.000 bispos, 1.500 santos canonizados e, no começo do século XIV, teria contado com 37.000 mosteiros, número talvez exagerado. Mas a ordem ela é importante dentro desse sistema dos monastérios. Ok, então vocês puderam observar que de um outro lado nós temos então aí, né, o clero regular, e aí a gente viu então, né, vocês puderam observar então a ordem dos beneditinos, que é então uma ordem ligada aos monastérios. Então agora vamos trabalhar o clero regular, formado então pelos monges, isto é, sacerdotes que viviam dentro dos mosteiros ou conventos e obedeciam a uma regra de vida estabelecida por sua ordem religiosa. Entre as mais importantes ordens, podemos citar os beneditinos, franciscanos, dominicanos, carmelitas e agostinianos. Então, esses monges, eles dedicavam seu tempo à vida religiosa e à realização de atividades agrícolas, pastoris e artesanais, bem como o trabalho intelectual. O termo monge deriva de mônacos, palavra grega que significa isolamento, solidão. Então, é através desta mão de obra ligada então aos monges que nós vamos ver então, não é mesmo, as tecnologias que eles vão começar então a fazer dentro dos monastérios. Por isso, a recuperação e as novas técnicas agrícolas. O trabalho manual desempenhou um papel central na vida monástica. Eles dedicavam-se à criação de gados, faziam então aí agricultura, drenavam pântanos. Segundo o historiador Thomas Wood Jr., por eles a Alemanha tornou-se um país fértil. Os mosteiros beneditinos eram escolas de agricultura para toda a região na qual estavam situados. Fabricavam vinhos. Os monges foram pioneiros na produção do vinho, que utilizavam tanto para a celebração da missa, da Santa Missa, como para o consumo ordinário, expressamente permitido pela regra de São Bento. Pode-se atribuir a descoberta do champanhe a Dom Perinon, um monge da abadia de São Pedro. Encarregado de cuidar da adega da abadia, em 1688, esse monge descobriu o champanhe misturando diversos tipos de vinho. E vamos então agora, né, falar sobre os monges cistercienses. É uma ordem religiosa monástica católica beneditina restaurada. Aos seus membros religiosos de clausura monástica, dá-se o nome de monges ou monjas cistercienses, ou monges brancos, como ficaram conhecidos devido à cor do hábito. Faziam a produção de energia hidráulica, que lhes servia para moer o trigo, peneirar a farinha, lavar a roupa e tratar o couro. No início, então, do século XI, um monge chamado Elmer voou mais de 180 metros com um planador, realizando uma façanha que seria recordada durante os 3 séculos seguintes. Então, observem que eles têm esse trabalho manual que é importante, por isso as invenções também. Olha só, o primeiro relógio de que temos notícias
foi construído pelo Papa Silvestre II para a cidade germânica de Magdeburgo, por volta de 996. Então, vocês têm aí na imagem da telinha de vocês um monge, né, que fazia exatamente essa construção, né, aí dos relógios, tá? Vamos falar agora, então, sobre os monges copistas. Os monges faziam cópias ou traduções de livros da antiguidade, salvaguardando os conhecimentos. Segundo Thomas Júnior, Wood Júnior, a igreja empenhou-se em preservar livros e documentos que foram importantes para salvar a civilização, né, antiga, tá? Então, obras de Aristóteles, Cícero, Lucano, Plínio, Estácio, Pompeu Trogo, Virgílio, Ovídio, Terêncio, Sêneca, Platão e tantos outros nomes importantes da antiguidade. Por isso que tem na telinha de vocês aí, né? Eles faziam, então, do seu tempo diário, eles tiravam, então, uma boa parcela para fazer exatamente essas traduções. E, claro, então, né, traduções e as obras em si, tá certo? Faziam, então, vários tipos, então, aí, não é mesmo, de deixados, então, da antiguidade para a Idade Média. O certo é que a igreja apreciou, preservou, estudou e ensinou as obras dos antigos, que de outro modo teriam, né, se perdido, tá certo? Então, a importância desse trabalho manual aí, né, de dedicar horas, então, para essa parte, tá? De, então, preservar essas obras da antiguidade que chegam até os dias atuais. Os monges copistas também preservaram a Bíblia, faziam iluminuras artísticas para os evangelhos e eram, então, né, trabalhos manuais que eles se dedicavam, então, né, ao estudo e a feitura, então, né, da tradução, das transcrições dessas obras. Vamos falar, então, um pouco sobre o ensino. Os monges fizeram mais do que simplesmente preservar a capacidade de ler e escrever. Os mosteiros e as escolas monásticas tornaram-se não apenas centros florescentes de vida religiosa, mas também de ensino. São Bento instruiu filhos de nobres romanos. São Bonifácio criou uma escola em cada mosteiro que fundou na Alemanha e na Inglaterra. Santo Agostinho da Cantuária e os seus monges abriram escolas onde quer que se fixassem. São Patrício estimulou escolas na Irlanda, tanto para monges quanto para leigos. Era muito normal os monges completarem a sua educação frequentando uma ou mais das escolas monásticas estabelecidas. E a partir, então, desse ensino, nós temos o quê? O aparecimento da universidade, que ela também começa a surgir exatamente nesse período, então, da Idade Média. Olha só, igreja e a universidade. A universidade foi um fenômeno completamente novo na história da Europa. Nada parecido existira na Grécia ou na Roma Antiga. A instituição que conhecemos atualmente, com as suas faculdades, cursos, exames e títulos, assim como a distinção entre estudos secundários, chegaram-nos diretamente aí do mundo medieval. Exatamente por isso, então, que começa na Europa o surgimento, então, de várias universidades. Temos, então, aí, olha só, Paris, na França, Montpellier, no sul da França, Bolonha, na Itália, Oxford, na Inglaterra, Cambridge, também na Inglaterra, Salamanca, na Espanha, Nápoles, na Itália, Roma, Itália, Coimbra, em Portugal. Bolonha tornou-se famosa pelo curso de Direito, Paris pelo de Teologia e de Artes. Então, perceba a importância também, né, de dar valor, então, a essa educação, principalmente aí através, então, da Igreja Católica. Nós vamos ver, então, esse surgimento, então, das universidades, que é aí uma inovação importante, então, vindo diretamente da Idade Média e que chega ao mundo atual também. Vamos falar agora sobre o homem medieval, entre o sagrado e o profano. O referencial para o homem medieval era o sagrado, por isso temia-se as coisas contrárias a ele, como algo ruim ou, né, sem a presença de Deus. Temia-se as colheitas pobres, porque tínhamos então a escassez de alimentos, temia-se as epidemias, a medicina não era evoluída e a morte era quase uma amiga. Deus está presente e envia seus anjos. Então temos aí a teofania. E o que é a teofania? É a manifestação
manifestação de Deus. Deus está presente nos mais diferentes eventos e locais, mesmo naqueles que os puristas não associam normalmente a ele. Nas batalhas medievais, Deus ou algum representante seu, anjo ou santo, sempre participa e define o resultado. Ele não resolve a pendência, então, sem a batalha, tá? Os demônios, então, aí nesse período, eles eram, então, carrascos de Deus. O purgatório era uma prisão de Deus. A concretude da religiosidade medieval, peregrinações, cruzadas, culto às relíquias e etc., decorria dessa interpretação do mundo que via o sagrado, divino ou demoníaco por toda parte. Eram onipresentes anjos e demônios a quem se procurava atrair ou exorcizar. E vamos falar então um pouco sobre essa mentalidade medieval. E lembra, é sempre ligada a essa forte religiosidade. O homem como elemento da natureza e de Deus. Seríamos uma réplica em ponto menor. Sua carne é feita de terra, seu sangue de água, seu fôlego de ar, seu calor de fogo, ou seja, encontramos os 4 elementos constitutivos, então, do mundo. Então, cada parte do corpo corresponde a uma parte do universo. Então, nós temos a cabeça, o céu, o peito, o ar, o ventre, o mar, as pernas à terra, os ossos às pedras, as veias aos galhos de árvores, os cabelos às ervas, os sentidos aos animais. As etapas da vida são 6, como os dias da criação. Então, nós temos aí a infância, a adolescência, a juventude, a maturidade, a velhice e a decrepitude. Então, observem, né, que até mesmo quando a gente fala sobre essa constituição, inclusive do homem, né, nós estamos também muito, então, entrelaçadas, tá certo, com essa imagem, então, de Deus, né? Então, a teofania nesse período medieval, ela era muito presente. Por isso, a importância da gente compreender, então, a Idade Média exatamente com esse olhar da Idade Média, tá certo? Vamos falar, então, agora sobre um outro assunto também bem interessante, que é, então, sobre as cruzadas, tá certo? E lembra, né? Vamos lembrar aí para vocês, então, sobre o conceito das cruzadas, tá? Então, é um termo que aparece de forma esporádica apenas em meados do século XIII, quando aquele fenômeno histórico já perdia sua força. Os textos medievais falam geralmente de peregrinação, guerra santa, expedição da cruz e passagem. A expressão cruzada, quando surgiu, deriva do fato de seus participantes considerarem-se soldados de Cristo, marcado pelo sinal da cruz, e por isso bordarem, então, uma cruz na sua roupa, tá certo? E vocês têm na telinha de vocês, então, um selo ligado, né, mesmo a essa imagem, então, das cruzadas. O selo, ele era uma marca que autenticava um documento e sua assinatura. Existe cerca de 20 selos templários conhecidos. Eles pertenciam a mestres, autodignatários, comandantes ou cavaleiros da ordem. O mais famoso selo templário tinha a imagem de 2 cavaleiros montados no mesmo cavalo. Há muita discussão a respeito de seu significado. Ao contrário do que muitos pensam, não era uma representação do ideal de pobreza, uma vez que a ordem fornecia pelo menos 3 cavalos para cada cavaleiro. Para alguns especialistas, a figura expressava a dualidade da ordem. O monge, soldado que realiza uma só luta, mas com diferentes meios, o espiritual e o temporal. Para Alain de Mouget, a figura simbolizava a vida comum, a união e a devoção, tá? E aí fica a pergunta, né, mesmo? Quem financiou, então, as cruzadas, tá? As cruzadas, então, elas eram financiadas pelos próprios cruzados e pela igreja. Os pequenos nobres empenhavam seus bens e vendiam a liberdade dos camponeses dependentes de suas terras.
Os senhores feudais recebiam a ajuda de seus vassalos, os soberanos criavam tributos novos, a igreja recebia donativos e taxava as rendas de laicos e clérigos, tá? Em alguns casos, os cruzados levantavam empréstimos junto a mercadores, como a Quarta Cruzada com os venezianos ou junto à Cruzada de São Luís com os genoveses, ou as ordens religiosas, os templários. Então, qual foi o motivo oficial, então, para o início das cruzadas? Então, nós temos aí, o motivo foi a inspiração política e religiosa. Ela foi convocada em 1095 pelo Papa Urbano II, tinha como objetivo conquistar Jerusalém, a chamada Terra Santa, considerada, então, o berço do cristianismo, tá certo? Então, Jerusalém, ele se torna o quê? Um lugar importante para o cristianismo, para o islamismo e judaísmo. A cidade tinha sido conquistada pelos turcos seljúcidas no século VII e, segundo a igreja, precisava ser resgatada das mãos desses infiéis, que, entre outras ações, dificultava as peregrinações de cristãos aos lugares sagrados do Oriente. Então, outro marco importante é que os muçulmanos faziam sua expansão para outros lugares, o que era visto com preocupação por parte dos dirigentes da Igreja Bizantina. Temos, então, um encontro de interesses políticos. O imperador bizantino desejava o apoio militar do Ocidente para deter, então, esse avanço muçulmano no Oriente Próximo, enquanto o Papa sonhava em reunificar as igrejas de Roma e Constantinopla, que estavam separadas pelo cisma de 1054. Além disso, queria libertar Jerusalém do domínio muçulmano. Os islâmicos estavam estendendo seus domínios e já haviam conquistado a região da Palestina, colocando em risco o Império Bizantino. Estrangeiros que professavam outra fé agora ocupavam a terra sagrada. Os islâmicos, com Jerusalém ocupada, proibiam o acesso dos cristãos aos locais por onde Cristo caminhou. Esse seria o motivo inicial para justificar as cruzadas. E, para o judaísmo, Jerusalém é importante porque foi capital aí do reino de Davi. Nota-se, então, aí o interesse, né, nesta cidade, que é, então, Jerusalém. E, né, então, percebam, então, essa importância. Se nós temos ali a cidade de Jerusalém dominada ali, né, pelos muçulmanos, nós vamos ver, então, que a Igreja Católica, principalmente aí ligada ao Papa Urbano II, eles conclamam, então, ali os nobres, que eles chamam também de fiéis, para irem, então, fazer incursões, expedições militares para libertar, então, a cidade de Jerusalém, tá certo? Então, Jerusalém está lá no Oriente, do outro lado, tá? E aqui nós estamos, então, no Ocidente, ou seja, nós vamos fazer expedições militares para ir lá no Oriente, então, teoricamente, aí tentar o quê, né? Tirar, então, Jerusalém, que foi, então, um ponto importante, porque Jesus andou, né, peregrinou por lá, e é um ponto, então, importante para que muitos católicos faziam, então, né, essa ida para lá. Então, já que agora temos ali, né, os infiéis, os muçulmanos, proibindo esse culto, por isso que é importante, então, esse Papa, né, Urbano II, convocar, então, aí essas cruzadas, ok? Então, olha aí, vamos ver a convocação, então, da cruzada. O Papa Urbano II foi o responsável por organizar a primeira expedição, pois era preciso recuperar e reconquistar Jerusalém. Esta já era considerada uma cidade santa para o cristianismo. As expedições tinham um caráter religioso e militar para lutar contra os islâmicos, tá? Então, quem apoiava as cruzadas? Cavaleiros que participassem das expedições, a igreja lhes concederia a indulgência, o perdão dos pecados, e buscavam terras, propriedades. Os comerciantes passaram a apoiar essas expedições com a intenção de ampliar os seus negócios através da venda de produtos e especiarias orientais, como o gengibre, a pimenta e outros. Então,
os objetivos, né, das cruzadas para os cristãos, recuperar Jerusalém, a terra sagrada, era mais importante. E isso dava à expedição um caráter de guerra santa. Afinal, a terra Santa estava ocupada por pessoas que professavam uma fé diferente em relação aos cristãos. E nós temos então aí quais foram as cruzadas. Nós temos então aí, né, a cruzada popular dos mendigos, a primeira, segunda, terceira, quarta cruzada. Temos a cruzada das crianças, a quinta cruzada, a sexta cruzada, a sétima, a oitava e a nona cruzada. Então vocês observam que foram várias cruzadas. E quais foram as consequências das cruzadas? As cruzadas provocaram rivalidade entre os cristãos e islâmicos, possibilitaram um crescimento e fortalecimento do comércio e do transporte de especiarias, retornaram as relações do Oriente com o Ocidente, e nós temos o fortalecimento do poder real à medida que os senhores feudais perderam força e ficaram empobrecidos com economias arrasadas pelo elevado custo das guerras. Então, atingi o meu objetivo, que era exatamente revisar a importância dessa Igreja Católica nesse período medieval e a convocação ali das cruzadas. E por aqui, então, a professora se despede.